Oi pessoal, meu nome é João Pedro. Hoje eu vou mostrar para vocês o Machine Teaching, uma ferramenta didática e de análise de dados para suporte a cursos introdutórios de programação. Eu vou começar contando um pouco das motivações do projeto, que vem do crescimento do uso de plataformas educacionais online. Isso ficou evidente aí nos últimos tempos com a pandemia. Sistemas online de educação têm sido cada vez mais utilizados para o ensino à distância, e principalmente para ensinar programação, que também tem crescido bastante. Então, o Machine Teaching é uma ferramenta como essa, onde os alunos podem resolver exercícios, alunos calouros de programação da UFRJ, utilizam o sistema para resolver exercício e ali a gente consegue coletar algumas informações, alguns dados, desses alunos. Então, a ideia do trabalho é mostrar dados relevantes, dados que processados que possam ajudar no processo de tomada de decisões dos alunos, não só dos alunos, também dos professores. Então, a ideia é essa, processar os dados e mostrar para alunos e professores para que eles possam tomar decisões mais inteligentes ao longo do curso. Bom, então aqui explicando mais sobre os objetivos do trabalho aqui em relação aos alunos, ele pode responder perguntas desse tipo. O que ele não sabe, o que está difícil, se falta algum conhecimento de base, por exemplo. Então, respondendo perguntas como essa, a gente tenta, ele pode mudar o rumo do curso dele, e para responder esse tipo de pergunta, a gente tenta mostrar informações que possam responder essas perguntas para ele. Então, a ideia é ajudar os alunos no processo de tomada de decisões dele, respondendo algumas perguntas para ele que a gente define numa etapa do trabalho. E aqui objetivos com relação ao professor, pode responder perguntas como essa, se ele consegue, por exemplo, identificar e remediar alunos com dificuldades particulares. Então, a gente tenta mostrar informações que digam para o professor quais alunos estão com dificuldades em qual parte da matéria, por exemplo. Então, o professor pode chegar ao aluno, entrar em contato com o aluno para tentar mudar o rumo desse aluno ao longo do curso. E também melhorar a metodologia de ensino dele, em geral, identificar quais pontos da matéria o aluno tem mais dificuldade. Os alunos, em geral, têm mais dificuldade para poder melhorar a metodologia. Aqui está a metodologia de pesquisa nossa, como a gente trabalha. A gente segue esse ciclo aqui ao longo de um semestre. A cada período a gente repete esse ciclo. A gente tem, primeiro, a etapa de observação, os alunos usando o sistema e a gente capturando os dados enquanto os alunos resolvem. Etapa de hipótese, a gente levanta possíveis decisões, como aquela que eu mostrei, como aquele exemplo, e os dados necessários para responder aquelas perguntas. Na etapa de experimento, a gente desenvolve as visualizações e implementa no sistema. E na etapa de conclusão, a gente vai para uma análise dos impactos dessas mudanças ao longo do período no curso, no aprendizado dos alunos e na metodologia do professor. Então, a gente passa um questionário e analisa os resultados aqui nessa etapa. Aqui eu vou falar sobre a primeira etapa do nosso trabalho, que é o sistema funcionando. Então, o sistema segue esse ciclo aqui, onde os alunos resolvem os exercícios, são listas de exercícios passadas pelo professor semanalmente, e o professor pode ir lá e corrigir, avaliar o aluno. Enquanto acontece isso, dados são coletados e a gente gera dashboards, gera visualizações, que são mostradas tanto para o professor quanto para o aluno. Para cada um desses a gente mostra diferentes informações, algumas voltadas para o professor e outras voltadas para os alunos. E aqui na etapa de observação, continuando com a etapa de observação, eu mostro aqui um print do sistema onde os alunos resolvem os exercícios. Aqui é um exemplo de exercício, onde o enunciado aqui em cima, na esquerda, o aluno resolve aqui à direita, em Python, define uma função e executa. Ao executar, os casos de teste são rodados aqui na esquerda, onde ele pode ver a quantidade de acertos e erros nos casos de teste,
Então, a cada caso de teste aqui, ele pode olhar a função que foi rodada, os parâmetros inseridos, o retorno que se espera, né, nesse caso de teste, e o retorno que ele conseguiu. Nesse caso aqui, ele acertou. Nesse caso aqui, o aluno errou. Então, a ideia é que ele possa aqui ver se ele errou ou acertou e tentar novamente refazer o exercício até acertar esse exercício. Aqui ele tem um espaço de escrita livre, onde ele pode fazer os testes que ele quiser com a função que ele executou aqui em cima. Na etapa de hipóteses, a gente define perguntas, feitas tanto pelo professor quanto pelo aluno, né? Perguntas que podem ser respondidas e pode impactar, ao ser respondida, impactar diretamente no curso do aprendizado do aluno ou no ensino do professor. A decisão pode ser tomada a partir dessa pergunta e as informações necessárias para gerar uma resposta e, por fim, consequentemente, uma decisão dos usuários, né? O aluno ou o professor. Então, quando a gente vê as informações que a gente precisa, a gente vê se a gente precisa de mais dados. E em caso de a gente precisar de mais dados, a gente desenvolve e implementa no sistema a captura desses dados. Então, aqui está a etapa justamente do desenvolvimento e implementação das visualizações, onde a gente começa na etapa de planejamento, a gente planeja, a gente vê se necessita de alguma captura de dados novos, né? Se a gente precisa de alguma informação que a gente não tem, implementa, que precisa implementar, a gente planeja a visualização, o que a gente precisa mostrar, e aqui já na segunda etapa a gente desenha, a gente tenta, a gente pensa em como pode ser essas visualizações, esses novos dashboards. E por fim a gente desenvolve, a gente programa e implementa na plataforma para uso dos alunos e professores. Por fim a gente testa, né? A gente deixa eles usarem nessa etapa de teste. Isso aqui, esse ciclo a gente leva a cada semestre para repetir, né? Então, a cada semestre a gente retoma aqui esse ciclo. Aqui está um exemplo de dashboard de aluno, né? Que a gente já desenvolveu e eles estão usando há alguns períodos já. Então, ele pode ver, por exemplo, a quantidade de exercícios que ele já resolveu, comparar isso com a turma, o tempo médio para ele resolver um exercício e também comparar com a turma, os erros cometidos por ele. Aqui a gente tem a quantidade de erros por aula, por lista de exercício, e comparar também ele com o restante da turma, para ele tentar identificar se ele está indo bem ou mal com relação à sua turma. E aqui à direita o tempo dele para entregar uma lista em dias, né? Também com a comparação com a turma. Aqui a página inicial do aluno, onde ele tem um resumo dos principais erros dele, o tempo médio para ele resolver um exercício, os erros e um acesso rápido à aula atual dele. Aqui uma página de aula, onde tem um resuminho para ele sobre a entrega, o progresso dele nessa aula e os erros mais comuns cometidos nessa semana aqui, nessa aula. E aqui está um dashboard de professor, onde ele tem o progresso da turma inteira. Aqui, cada problema ele pode ver se algum problema está mais discrepante do que o outro, está mais difícil, né? Há um gráfico de tentativas e tempo médio da turma dele para resolver esses exercícios. Aqui um gráficozinho dos alunos, né, baseado nessa tabela, onde a gente mostra a quantidade de tentativas pelo progresso do aluno. E aqui na direita o tempo para entregar um exercício, uma aula. Né? Em vermelho são os atrasos desse aluno, são as listas não entregues, em amarelo os atrasos, por exemplo. Aqui, mais uma visualização de professor. Né? Aqui são as soluções dos alunos, onde ele pode fazer a correção dos exercícios. Né? Em cada linha a gente tem um aluno, o mesmo problema, e aqui a evolução do aluno nesse mesmo problema. Então, ele pode visualizar como o aluno foi alterando sua solução até acertar completamente o exercício. E, por fim, na última etapa, a gente tem os questionários que a gente passa para fazer a avaliação dos impactos ao longo do curso.
A gente passa perguntas para eles sobre usabilidade, tomada de decisões, e a gente pergunta ao final sugestões de melhoria que vai nos ajudar a implementar novas funcionalidades no sistema no próximo ciclo. Então, a gente faz afirmações onde o aluno ou o professor pode discordar totalmente, até concordar totalmente em 5 valores. Assim, um exemplo aqui. A gente tem uma afirmação, uma ilustração do dashboard, e aqui a pergunta sobre o tempo de estudo, e ele pode discordar totalmente, até concordar totalmente, e tem 5 valores aqui para responder. Aqui são os resultados desses questionários nos últimos períodos, e quanto à usabilidade, a gente vê que a gente se manteve com boas avaliações, sempre altas, próximas de 5, para a maioria dos alunos. Quanto ao processo de tomada de decisões, a gente teve algumas variações. Aqui, com relação ao tempo despendido para atividades, a gente teve uma avaliação mais positiva para os professores, né, onde 50% dos professores concordam que as visualizações ajudam eles nesse sentido, 30% se mantém neutro e 20% discordam. Já os alunos, ao contrário, que quase metade, 47%, discordam, 32% são neutros e 21% apenas concordam. Com relação ao conteúdo, né, das atividades no sistema, a gente teve uma melhora do período de 20/1 para 20/2 de professores, a gente saiu de 17% de concordância para 75%. Já com os alunos aqui foi melhor do que com relação ao tempo. Nesse sentido aqui, a gente teve 42% dos alunos concordando, 27% foram neutros e 31% apenas discordaram. Então, concluindo aqui sobre o nosso trabalho, a gente teve alguns números aqui, a gente já teve mais de 2.000 alunos, 2.200 alunos utilizando o sistema desde 2009, em 100 turmas, né? E um aumento nesse período aqui, nesse período aqui de 2020/1 e 2021/2, de 15 para 22 turmas ativas no sistema. Então, e alguns objetivos aqui alcançados pela gente nesse período, desde 2019, foi aqui a facilitação, né, na transição para as aulas remotas durante o período de pandemia, de ensino à distância. A gente já tinha um sistema funcionando, então isso facilitou bastante a gente a fazer a transição do curso presencial para o remoto. O sistema ajudou bastante. A médio prazo, a gente teve os professores sendo ajudados aí com relação à identificação dos conteúdos mais difíceis e do tempo despendido pelos alunos. Então, os professores conseguiram ter uma noção melhor usando o sistema com relação à identificação dos conteúdos mais difíceis, né? E do tempo que o aluno demora para resolver um exercício. Já com relação aos alunos, a gente teve uma ajuda parcial, né, com relação aos alunos, e a gente pode melhorar alguns pontos ainda. A ideia é que a gente melhore alguns pontos, mas por enquanto a gente conseguiu parcialmente ajudar os alunos nesses dois sentidos aí, né, com relação ao conteúdo e ao tempo despendido por eles para fazer as atividades. Aqui eu vou falar um pouco sobre nossas ideias de trabalho futuro, que é criar casos de testes ocultos, onde os professores terão uma avaliação automática e ajude a eles a ter menos trabalho manual ao observar as soluções dos alunos. E a ideia também é criar um modelo de previsão de abandono, também facilitar a vida do professor ao longo do curso e que ele possa identificar no meio do curso alunos com maior dificuldade e com risco de abandonar o curso ao final. E por fim, a gente quer criar também um dashboard para a diretoria do curso, onde a gente pode comparar as turmas, né? Não mais só comparar entre alunos, e sim comparar diferentes turmas para avaliar as diferenças entre cada professor e cada turma para diferentes cursos. Bom, então agradecer aqui os nossos apoios, nossos apoiadores e também aos ouvintes. Muito obrigado.